Fala aí pessoal, vamos que vamos para mais um vídeo Teclas Daniel Esportes na área. Vamos repercutir aqui com vocês a minha participação na Casé TV hoje, que eu fiz um vídeo para eles falando do Zubeldia, do trabalho dele, o que eu acho, se ele é uma decepção ou não no São Paulo. Esse era o tema, né, do vídeo, eu acabei levando esse conteúdo lá na Casé TV. E hoje, durante a nossa live de pré-jogo, uma galera comentou: Teclas, estive na Casé TV e tal, o Souza não concordou com você. Então estou aqui agora para ver esse vídeo, né, completinho aqui para a gente repercutir, né, porque eu falei muita coisa que está engasgado com os torcedores, né, e o Souza, eu acho que ele não concordou muito nas minhas colocações, mas eu quero ver o que ele vai dizer aqui. Vamos acompanhar, sobe o likezão pra gente, que é importante, o seu like, a sua inscrição também ajuda muito o nosso trabalho. E rapidinho eu quero indicar para vocês a SofaScore, que é o melhor aplicativo de futebol para você acompanhar tempo real ali, o alerta de gols, estatísticas, mapa de calor, você consegue filtrar direitinho o time que você quer acompanhar e as competições também. Um aplicativo muito bacana, vale a pena você ficar por dentro lá no SofaScore. O contato eu vou deixar para vocês aqui no primeiro comentário fixado e o QR Code aí na tela para vocês. Bora lá acompanhar esse vídeo. Agora é hora do criador da semana e é sobre ele, hein? Sobre o cara que hoje não comanda o São Paulo, vamos no criador da semana sobre Zubeldia. E aí, Zubeldia é uma decepção ou não no São Paulo? Confesso para vocês que eu não me empolguei tanto com a chegada do argentino aqui no São Paulo. Talvez aquele torcedor que criou uma certa empolgação esteja hoje um pouco decepcionado. O Zubeldia pouco utiliza a base, Rian Francisco, jovem da base que fez aqueles 2 golaços de pênaltis na Copinha, fez aquele gol importantíssimo que deu a vitória para o São Paulo contra a Portuguesa, uma virada do tricolor. De lá para cá, o Zubeldia pouco escalou o jovem da base, não deu oportunidades para o William Gomes e também o Moreira, que foram embora para o Porto. Ainda insiste um pouco com o Luciano de meio campista, mesmo com a chegada do Oscar, é algo que incomoda uma boa parte da torcida e falta também variações táticas do Zubeldia. Ele fez uma mudança importante contra o Palmeiras, até certo ponto deu certo, o São Paulo na questão defensiva foi muito bem, não tomou nenhum gol apesar de sustos, mas ele fez uma mudança, algo que não é muito normal dele. A leitura de jogo do Zubeldia eu também vejo como um problema, às vezes demora para mexer e quando mexe talvez não é aquela peça que a gente acreditava que seria a melhor opção, mas a gente percebe um pouco que ele tem um certo apego com um ou outro atleta e por isso ele acaba escalando, mas no futebol não pode ser assim. Eu considero sim que o Zubeldia até aqui é uma decepção para aquele torcedor que criava uma certa empolgação com a chegada dele. É isso, Souza? Não, discordo totalmente. Totalmente. Eu gosto sempre de falar que eu não tenho procuração para defender o Zubeldia. Até porque eu não sou advogado, né? Mas eu discordo plenamente. É um time que oscila bastante e não é desde o Zubeldia, já vem desde o Rogério. Todo treinador que chega fica 10 jogos sem perder, depois o time oscila e oscila principalmente contra os menores. Isso aconteceu com o Zubeldia agora. E outra coisa, o torcedor precisa entender que não é campeonato de quem coloca mais jogadores da base. Pô, não é possível. O Rian, ele fez 2 gols, é um menino pronto, a gente já sabe disso que é um menino pronto, mas a gente precisa entender que tem um quarteto na frente que tem feito a diferença. O próprio Luciano, que era tido por muita gente que se tivesse que sair alguém, e eu era um dos críticos do Luciano, até na parte defensiva, é o cara que está fazendo o gol, está fazendo a diferença. Então eu acho que o torcedor não pode entrar nessa onda. Eu sei que é muito mais fácil você trocar um do que trocar 20, trocar 30. Mas o torcedor tem que apoiar e sair dessa onda de querer que o cara não usa a base. Não é possível que o cara está comendo a bola no treino e o cara vai colocar outro jogador. Não. A gente não acompanha treino, a gente acompanha jogo. E os jogos que eu vi aqui, claro, ele insiste, alguns jogadores insistem, mas qual treinador que não comete erros? Qual treinador é perfeito? Vai ter risco sempre. Pô, então ele disse que não concorda, né? Não concorda totalmente, mas está levando vários pontos negativos do Zubeldia, né? Não entendi muito bem, né? Mas, cara, a questão do Luciano ter feito os gols. Se a gente for pegar o melhor jogo dele aí, qual foi o melhor jogo do Luciano, né? Então, teve acho que esse ano, que ele jogou bem pra caramba, a gente até elogiou ele aqui, né?
Teve um jogo, acho que foi contra o Mirassol, né? Que ele foi bem e tal. Elogiamos bastante o Luciano aqui. O próprio Caleri não tá nessas coisas. Hoje o Caleri jogou de ponta direita, cara, cruzando para a área. Então, uma bagunça. O Zubeldia insiste em alguns jogadores. Então, o Souza não concordou comigo, mas falou as coisas negativas que o Zubeldia faz, sei lá, né? Meio contraditório um pouquinho o Souza. Gosto muito dele, tá? Adoro o Souza, cara. Mas o trabalho do Zubeldia é péssimo. A questão dos moleques da base, o Paulistão é a hora de você fazer isso, Souza. Você vai fazer quando depois? O Paulistão, momento, era contra o Belo Clube da Vida, a Inter de Limeira. Você testar alguns jogadores, dar uma sequência. O moleque fez gol, ele tirou a moral do moleque que fez gol. Tirou a moral. Então, cara, isso não existe. Tem um quarteto? Tem, né? Que de fato são os principais jogadores, mas às vezes você tem que inovar. Uma hora lá na frente você vai precisar de uma cartada diferente. Que nem hoje, mais uma vez, não funcionou o quarteto. Não funcionou. E as alterações hoje? 6 por meia dúzia. Perdendo o jogo, o Cubeiras, mano. O Cubeiras, ele já tinha uma alteração na manga, né? Que era a entrada do Sabino e do Eric, que tava 1-1 o jogo. Ele ia colocar um zagueiro, né? Para fazer 3 zagueiros ali e deixar o Eric de ala e o Enzo Dias de ala. O São Paulo tomou o gol, ele não tinha feito a alteração ainda. Ele poderia ter mudado essa alteração. Deveria ter descartado a entrada do Sabino ali, na hora que você tomou o gol, para você buscar o resultado e ganhar o jogo. Ele permaneceu com a mesma alteração. Isso não existe. A alteração da entrada do Sabino e a do Eric, quando o resultado está 1-1, é uma proposta que você tem de mudar o jogo, né? Eu não concordo com a entrada do Sabino, mas já que na cabeça dele o Sabino era uma opção no 1-1, depois que você toma o 2-1, você tem que mudar isso. Isso não existe, ele permaneceu com a mesma mudança que ele já tinha em mente empatando o jogo. Daí você toma o gol da virada e mesmo assim muda o esquema. Muda, aliás, permanece com as alterações que já estava na mente empatando o jogo. Então você vê que o cara está trocando por trocar. Eu entendo assim. Vamos continuar aqui, vamos lá. Vai ter risco sempre, e o treinador vai ter sempre uma preferência por um ou por outro, mas a gente não pode cair nessa onda, porque o fulano usa a base, porque o ciclano usa a base. Até para usar a base, você precisa ter um momento certo, porque se Essa preferência de um jogador, isso não pode existir não, Souza, desculpa, cara. Você tem uma preferência, eu gosto do Luciano, eu vou deixar ele até o fim. Eu gosto do cara, não, vou deixar ele até o fim. Não existe isso, cara. Não existe isso. E ele na transmissão ele ficou bravo com as alterações hoje, que não concordava. É por conta de momentos como esse, ô Souza. O meu espaço que eu tive foi para expor momentos como esse que vimos hoje no jogo do São Paulo. Vamos lá. Você bota um menino numa enrascada, você acaba queimando o jogador. A gente viu... Ele botou o Rian Francisco, Souza, em uma enrascada, perdendo o jogo pro Santos de 3-1. O torcedor, se você perguntasse ao torcedor, você colocaria o Rian Francisco perdendo o jogo para o Santos de 3-1? 100% da torcida iria comentar que não. Por que não? Vai colocar o moleque, vai queimar o moleque? Ele colocou para queimar. Então o Zubeldia queimou sim, Souza, o Rian Francisco. Olha a alteração que ele fez contra o Santos, mano. Olha a alteração sem nenhum sentido. Não é esse tipo de alteração que o torcedor pede, Souza. Não é. O William, ele estava falando de William. O William entrou no jogo contra o Botafogo, não foi bem, foi sacado no primeiro tempo e aí foi... E quem foi bem, Souza? O jogo do Botafogo? Quem foi bem, Souza? Quem foi bem, cara? Fala pra mim. Aquele jogo contra o Botafogo, quem tava bem? Daí por isso você não coloca nunca mais o jogador? Entendido. Souza, vamos ouvir a galera lá fora? Vamos ouvir um pouco mais. O que a torcida tá achando do Zubeldia com Papi Beautiful Thing? E aí, Papi?